Olá a todos, espero que estejam todos bem. Essa videoaula aqui vai tratar do processo de compor a nossa cena, né, do exercício 3, que foi animada no Krita, né? A cena em questão é essa aqui, né, que ela já está parcialmente animada, tá? Eu não animei a cena inteira, não fiz o clean-up da cena inteira, né? É, Então, é um personagem que vem do fundo, né, e cai numa galeria de esgoto, né? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode compor esse pequeno trechinho aqui de animação, tá? Uma coisa importante, né? O layout dessa cena, né? É esse aqui, né? O layout ele é muito maior, né? O cenário é muito maior, né? Então, basicamente, eu animei aqui o layout da câmera 1 para a câmera 2, né? Mas isso, caso vocês queiram, né, vocês podem fazer a animação do restante aqui da cena, né? Que corresponde aqui ao movimento da câmera 2, 3 e finaliza aqui no 4, tá? Na composição da cena, eu vou fazer o movimento de câmera das quatro posições da câmera, né? Câmera 1, 2, 3 e 4, né? Mas a animação eu só vou demonstrar aqui como é que vocês conseguem colocá-las na cena, né? A animação do personagem, visto que o personagem não está totalmente animado, né? Mas para vocês terem uma referência, né? Bom, é, uma coisa que é importante vocês fazerem aqui, ó, na renderização do Krita, né? É fazer a exportação, né? Da animação, né? Do personagem, né? Caso vocês queiram fazer a animação desse personagem aqui, que é uma bolinha quicando, né? Vindo em sentido à câmera, né? E aí de repente ele percebe a queda ali ele percebe ali a galeria, o bueiro que está aberto, então ele cai na galeria, né? Uma outra coisa que eu não fiz aqui também, que vocês podem animar também, é a sombra, né, do personagem, né? Aí isso vai depender muito do de como vocês pintaram o cenário, né, de como que essa iluminação ela está incidindo aqui sobre o cenário, né. Então aqui nós temos o meu cenário pintado, né. Então vocês podem animar, né, também, né, no Krita, né, a sombra aqui na rua, né, de acordo com essa incidência da iluminação, tá? Bom, aí, assim, o primeiro passo que a gente tem que fazer é exportar uma sequência de imagens do Krita, né? Porque a gente já fez a animação, né? E para isso, é importante que a gente oculte aqueles elementos que a gente não precisa, né? Então, por exemplo, aqui eu dividi todo o meu arquivo, né? Em camadas, né? Então, aqui eu tenho as camadas referentes ao cleanup, né? Deixa eu colocar aqui numa pose mais em que eu vejo o personagem de mais perto. Tá. Deixa eu voltar aqui. Posicionar aqui nessa pose mais próxima, que 51, tá? Então eu tenho aqui tem aqui meu personagem, né? Então eu tenho uma camada que eu fiz o cleanup, né? Eu vou até ocultar aqui, né? Os olhos, né? A cor dos olhos, né? O sombreamento, né? Que eu fiz aqui usando o processo de máscara, né? Aqui o preenchimento do corpo e aqui o RAF, né? Que eu coloquei aqui como elemento animado, né? Então eu tenho aqui a animação RAF, né? Deixa eu dar play aqui para vocês poderem ver, né? Ele tá todo, o RAF ele tá mais completo, né? E aí nós temos aqui o RAF. Então, e as demais coisas aqui que são a água que eu animei, mas eu não terminei de animar, tá? Que é o elemento que está mais lá embaixo aqui, tá?
Eu vou ocultar ela aqui, que eu não vou renderizar ela agora, né? Caso vocês animem um outro elemento, animem separado, igual eu fiz aqui a água do personagem, né? O cenário, eu vou ocultar o cenário, né? E o meu background aqui, que é esse fundo branco, né? É importante que vocês eliminem, tirem tudo que não é necessário para a renderização. E aqui ó, a marcação de câmera também, que eu não vou precisar, né? O formato do meu arquivo, né? Ele está no formato pensado no Full HD, né? 1920 por 1080, né? E aí eu vou querer renderizar o meu personagem inclinado, né? Deixa eu voltar aqui na posição que eu tenho clean. Tem aqui ó, o clean, né? Eu vou deixar o RAF aqui embaixo, tá? Para ele poder renderizar o restante da animação, né? Os olhos, né? O fundo, a cor dos olhos, né? A cor do corpo, né? Então são os elementos que eu vou deixar expostos aqui na minha cena do Krita, né? Então a parte de animação do personagem, né? Feito isso, né? Selecionado as camadas visíveis, né? E ocultado as invisíveis, eu vou vir aqui na opção de File, né? Arquivo, né? Eu vou renderizar minha animação, né? Cliquei aqui em Render Animation, né? A minha cena ela se inicia aqui no frame 0, né? E finaliza no frame 170, né? Até onde eu animei, tá? Então, assim, vocês podem animar até onde vocês acharem que vocês dão conta, tá? Importante escolher o formato do arquivo, né? PNG, né? Que ele vem com fundo transparente, né? E aí o local onde vocês vão salvar, né? No caso aqui, ó, deixa eu abrir aqui, eu salvei aqui a as minhas imagens, né? Deixa eu voltar aqui. Área de trabalho. Eu já renderizei as minhas imagens, então não vou fazer isso agora, né? Área de trabalho, galeria, aqui ó. Personagem, né? Então eu já renderizei a sequência PNG, né? Do meu personagem, né? Então eu tenho todas as imagens aqui, né? Renderizadas, né? Voltando aqui no Krita, né? E aí você escolheu o local, né? Você pode escolher uma base de nome, aqui eu coloquei personagem e mandar renderizar, dá OK, tá? Escolhendo aqui a opção de imagem sequence, tá? Ela é melhor porque assim a possibilidade de você perder qualidade na imagem ela é menor do que você exportar em vídeo, tá? Então é interessante que vocês exportem numa sequência de imagens, né? E aí apertou OK, ele vai exportar, né? Essa sequência de imagens. Beleza, feito isso, né? Vou minimizar o Krita, né? E aí, tendo essa sequência de imagens, tanto do personagem, né? Agora eu vou compor a minha cena, né? Para eu ter esse resultado aqui, ó. Né? Eu tenho um movimento de câmera, né? Aqui, como eu animei sem a referência desse tubo aqui, ó, eu acabei animando em cima, né? A minha animação acabou acontecendo aqui sobre a tubulação, né? Então, caso vocês queiram, vocês podem separar esse elemento aqui para depois a gente sobrepor esse elemento sobre a sequência de imagens do personagem, né? E eu vou mostrar como vocês poderão fazer isso. No meu caso aqui, eu acabei renderizando ele junto, né, essa tubulação junto com o cenário, né? Então ele acabou renderizando aqui dessa forma, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem sanar esse problema colocando a camada do personagem por debaixo da tubulação e sobre o cenário da galeria, né? Então aqui eu animei toda a sequência de movimento de câmera, né? Aqui nós temos um efeito multiplano, né, da tubulação, né? Mais à frente aqui, ó. Deixa eu, mais à frente aqui
nós temos esse efeito multiplano, né, onde os elementos mais próximos da câmera tendem a se movimentar mais rápido, né, e de forma diferente em relação ao fundo, né. Então a ideia é a gente compor essa cena aqui. Veja que também aqui, como eu não animei a sombra, né, eu não coloquei o sombreamento aqui, mas vocês podem fazer, tá? Bom, então como é que a gente vai proceder isso, né? Eu já separei os meus elementos aqui, ó. Eu tenho aqui o layout, né? É importante a gente ter o layout de referência, né? O cenário pintado, né? E os elementos em separados, né? Que é essa tubulação aqui e esse tubo aqui que correspondem a esses dois elementos aqui. Esse aqui eu não tenho ele aqui em separado, tá? Mas esses dois aqui só para vocês entenderem o processo de renderização, né? De composição em separado em relação ao cenário de fundo, tá? Bom, vou fechar aqui. Então, a ideia é fazer a composição no Blender, né? Então, primeiramente a gente vai abrir aqui um arquivo do Blender, né? Deixa eu colocar ele aqui na tela, né? Então, eu estou usando aqui a versão do Blender 3.0, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui um arquivo de animação 2D, né? 2D Animation. Então, vem File, New, 2D Animation, né? E aí eu vou abrir aqui a opção de Gizzy Pencil, né? do Blender, né? Por default, ele vai abrir aqui no modo de desenho, né? É importante que a gente coloque aqui na versão, né, de Object Mode, né? E aí tem uma coisa que eu acabei falando errado com vocês, sobre a questão da importação da imagem, né? A gente tem que fazer um procedimento antes, né? Ativar um recurso do Blender, né? Para fazer a importação de imagem como objeto no ambiente 3D, né? Então, para isso, vocês vão vir aqui, ó, nessa opção, né? Aqui, né? Da minha janela de desenho. Vocês vão lá em preferências, né? E nos add-ons aqui, ó, ele já até abriu aqui nas opções de add-ons, vocês vão digitar aqui, onde que tá o pesquisar, aqui, ó, pesquisar, image, e aí vai aparecer uma opção aqui, ó, import, né, tracinho export, import imagem como plano, né? O meu aqui já tá marcado, né, mas geralmente ele fica desmarcado, né? Então, ao aparecer essa opção, vocês vão marcá-la aqui no add-on, né? ele ser um recurso disponível no Blender, né? Aí a gente volta novamente para nossa janela de 3D View, né? E aí, no modo objeto, né, importante, né, que a gente esteja no modo de objeto, eu vou adicionar, ou com o Shift A no teclado, Shift A, eu vou adicionar aqui uma imagem, né? Aí eu tenho aqui imagem de referência, uma imagem de background e uma imagem como plano, tá? Então vou clicar aqui, ó, imagem como plano, né? Aí a gente procura a imagem, a primeira imagem que eu vou importar é o layout do cenário, né? Então vem aqui, no caso aqui o meu está no desktop, né? Galeria, eu vou aqui importar a perspectiva com a marcação de câmera, né? Importar, então ela já vem aqui, ó, ela aparece na minha câmera, né, com o layout, né? A minha câmera está aqui, né? Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa imagem no escala S, né? Vou colocar aqui mais ou menos um pouquinho maior que a câmera, né? Vou colocar aqui nesse tamanho aqui, né? Preciso aumentar tanto, né? Beleza, né? Eu importei a imagem. Ao sair do modo de câmera, que a gente pode perceber que a minha imagem está no
diante da câmera. Ah, eu esqueci de um detalhe. Peraí, vou importar novamente a minha imagem. Eu vou deletar ela aqui, porque eu esqueci de mostrar um pequeno detalhe, né? Vou lá, Shift A, imagem, né? É importante que vocês marquem aqui algumas opções aqui antes de importar a imagem, né? Deixa eu ir lá novamente, desktop, galeria, linhas, né? Importante que vocês marquem essa opção aqui, shadowless, né? Para ele não formar sombras, né? Porque o que a gente vai tá importando é uma imagem sobre um plano, né? De um plano, uma forma de um plano, né? E usar o alpha, tá? É importante que essa opção também esteja marcada, tá? E aí eu vou importar a imagem com o plano, né? Import, né? Aí seguindo ali o mesmo procedimento, né? Vou fazer a escala, né? Apertando S e movendo o mouse para a direita ou esquerda, eu mexo na escala, né? Vou pressionar novamente S aqui, né, para aumentar um pouquinho mais, né? E aí nós temos aqui o nosso plano sobre a câmera, né? Veja que no outline aqui ele já apareceu aqui como um shade, um plano, né, com a imagem da minha referência, né? E agora, novamente, eu vou fazer o mesmo procedimento, Shift A, vou importar uma outra imagem, só que agora eu vou importar a minha imagem pintada, né? Porque eu preciso do layout para fazer o movimento de câmera, né? Sobre a minha imagem pintada. Então vou lá, vou procurar no meu computador, né, a imagem pintada, né? É a mesma coisa, né? Já está marcado aqui shadowless, né? Os do alpha, import, né? E aí eu vou colocar ela aqui do mesmo tamanho da minha imagem de referência, né? Que é o meu layout, né? Feito isso, lembrando, sempre no modo de objeto, tá? Eu venho aqui agora, eu vou jogar ela ligeiramente para trás, né? Do meu layout. Fazendo isso, eu vou clicar aqui na setinha do Transform, né? E vou pressionando o Shift, eu vou jogar ele ligeiramente para trás. Opa! Deixa eu... Shift aqui, ó, para ele ter uma forma mais precisa aí de mover o objeto. Então veja que ele está ligeiramente por trás do meu layout, né? Pouquíssima coisa, né? De distância, né? Volto para o modo de câmera, né? A gente não vê a imagem pintada, mas se eu ocultar aqui, ó, a minha imagem, né, do layout, né? Aqui no outline a gente pode pressionar esse olhinho aqui e a gente vai ver a imagem pintada de fundo, tá? Eu vou ocultar aqui a minha pintura, né? Só para não carregar muito o meu Blender. Vou salvar aqui, né? Importante a gente sempre salvar, né? File Save. E vou colocar aqui, vou colocar um nome aqui de movimento de câmera. Né? Vou salvar aqui, né? E aí, para o meu layout, né, para a imagem do meu layout aqui, ó, que é linhas e câmeras, né, eu vou desmarcar essa opção aqui da câmera, né, para ele não se tornar renderizável, né, porque eu não preciso dela como elemento renderizável, eu preciso dela apenas como referência, tá? Eu poderia importar ela como referência, tá? Usando a opção de imagem apenas como referência, né, ou background, tá? É uma outra opção, mas eu importei ele como imagem, né, caso eu precise fazer uma renderização dela, né? Então, imagem como plano, né? Beleza, feito isso, agora eu vou importar os dois elementos separados que eu tenho, que são esses dois tubos aqui, ó, né? Novamente, né, Shift A, né, ou adicionar aqui, né?
imagem, né? Imagem as a plane, né? Acho que eu esqueci de comentar. Quando a gente marca aquele add-on lá do imagem como plano, ele disponibiliza essa terceira opção aqui de importação de imagem, né? O que não acontecia, o que não acontece quando eu não marco aquele add-on, né? Então aí vou selecionar aqui qual imagem que eu quero, né? Vou pegar aqui perspectiva tubulação 1, né? Import, né? Peraí, deixa eu ver se ele veio como sem shadowless, né? Vou fazer de novo, Shift A, né? Tá, shadowless e com a alfa marcado, né? Importa. Opa, o que aconteceu aqui? Shift A, né? Imagem. Porque eu não importei nada, né? Tubulação 1, import, né? Aí, ó, ele está pequenininho, então eu vou aumentar aqui, né? E posicioná-lo aqui em relação ao meu layout, ó, onde que ela está, ó. Então vou se escala, né? Rotação R e rotaciono, né? Venho aqui no transform e vou colocar ela na posição que está indicado no meu layout aqui, ó. Escala, né? Vou aumentar aqui, diminuir um pouquinho. Só que aí, o que acontece? Esse é o elemento que está mais próximo da câmera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui a visão da minha câmera, né? E jogar esse tubo um pouquinho mais para frente, ó. Se a gente for ver aqui, ó, em relação ao plano de fundo, né? Não precisa ser muita coisa, né? Posso jogar ele mais ou menos aqui, né? Ó, veja aqui em relação à distância, em relação ao plano de fundo, né? Vou colocar aqui, ó, visão ortogonal, né? Então você tem aqui o plano de fundo e a imagem do tubo. Voltando aqui na visão de perspectiva, né? Tem essa aqui a opção visão ortogonal, né? Que ele tira a perspectiva, e essa aqui visão de perspectiva, né? E aí eu volto novamente na câmera, né? Com essa opção aqui na tela, né? E aí eu ajusto aqui em relação ao meu layout, ó. Vou colocar aqui mais ou menos aqui sobre o tubo original, né? Mexo um pouquinho na escala, né? Pressiono o G aqui para ajustar. Beleza. Feito isso, vou salvar aqui. Agora eu vou importar, né, meu segundo elemento, que é esse tubo aqui, ó. Shift A, né? Imagem como plano, né? Vou pegar aqui a segunda opção, né? Tubulação 2, importar imagem, né? Verificando aqui se a opção de shadowless está marcada e o alpha, né? Importar a imagem, né? E agora eu vou posicionar aqui em relação ao meu layout, da mesma forma como eu fiz com o primeiro. Só que agora, né, como esse é um elemento mais próximo da câmera, né, em relação ao primeiro tubo, eu vou jogar mais para frente, mais próximo da câmera aqui, ó. Então, visualizando aqui, ó. Então, eu tenho o fundo aqui, eu tenho o tubo do meio e esse tubo maior que está mais próximo da câmera aqui, né? Então, voltando aqui à visão da câmera, né? Eu vou colocar ele aqui em relação ao layout, né? Eu vou mexer na escala e na posição, né? Até eu ter aqui ele na posição aproximada do meu layout, né? Beleza, olha, já organizei os elementos de acordo com o layout, né? Esse aqui, como eu não tenho, né? Eu não vou colocar aqui, mas veja que eu poderia colocar esse tubo em separado aqui, né? Basta eu ter ele renderizado separadamente, né? E aí, fazer o mesmo procedimento igual a esse aqui, né? Uma coisa que a gente pode fazer é uma gambiarra aqui, ó. Pegar esse aqui, ó. Eu vou duplicar ele, Shift D, né? Só para a gente verificar aqui, né? Tentar fazer uma cópia desse tubo. Fiz uma rotação dele aqui, né? Vou mexer aqui na escala, né? Deixa eu fazer o seguinte, fazer assim, ó. Só para vocês visualizarem como que a gente poderia estar
tá colocando esse tubo também separado aqui. Vou mexer na escala aqui, né? Na escala em X, né? Para abrir um pouquinho nas laterais, né? Vou, opa, o que aconteceu aqui? Vou mover ele aqui para o lado e vou aproximar ele mais da meu plano inicial aqui, meu plano de fundo, né? Deixar ele mais próximo em relação a esse outro aqui, esse primeiro tubo ao fundo, né? Então, voltando aqui na visão de câmera, né? Vou posicionar mais ou menos aqui, tá? Então, só fiz uma gambiarra aqui para a gente poder entender, fazer com que a minha animação passe por baixo dessa tubulação aqui, tá? E por baixo dessas duas aqui. Mas, apesar de que minha animação ela não vem até aqui, né? Mas caso vocês venham fazer uma animação que percorra todo o layout, né? A gente tem essas duas tubulações aqui sobre a sequência de imagens do personagem. Tá. Bom, feito isso, agora eu vou fazer um movimento de câmera, né? Então eu já organizei meus elementos aqui em relação ao layout, né? Eu vou manter meu layout aqui visível, tá? Porque agora eu vou fazer um movimento de câmera, né? Mais uma vez, venho aqui, salvo, né? Salvo, né? E aí, eu vou selecionar a minha câmera, né? Aqui no outline, a gente pode clicar no outline ou clicar em cima da borda aqui que a gente seleciona a câmera. Tem que tomar muito cuidado para vocês não selecionarem os elementos do fundo, tá? Senão a gente acaba mexendo nos elementos de fundo, né? Então, eu seleciono a câmera, vou marcar aqui no outline, né, que é mais fácil, né? Venho aqui em timeline, né? E agora eu vou posicionar a minha câmera em relação à minha câmera 1 aqui do layout, né? Então, venho aqui G, né? G para mover, eu vou mover livremente a câmera, né? Vou posicionar ela diante da câmera 1. No scroll aqui eu vou dar um zoom, né? Scroll, o botão do meio do mouse, a rodinha, né? Eu vou, mais uma vez, eu vou girar minha câmera. Então, com a câmera selecionada, eu vou pressionar R, né? Rotaciono a câmera, né? E, mais uma vez, agora eu vou aproximar a minha câmera. Então, aqui no caso, eu vou aproximar minha câmera mais próximo do plano. Então, eu vou mover em Y. Então, eu pressiono G para mover livremente e Y para eu dar o zoom em direção ao meu plano do desenho, né? Então, novamente aqui G para mover livremente, pressiono Shift para ter um movimento mais preciso, né? E aí tenho a minha primeira câmera marcada. Né? Veja que na timeline aqui, ó, ele criou um keyframe no frame 1, né, ao fazer esse movimento com a câmera, né? Note-se que a câmera, o Blender está criando um keyframe para a câmera, tá? Caso a versão de vocês não crie automaticamente, ao posicionar a câmera, vocês pressionam I, né? E aí vocês podem escolher, né, duas propriedades de transformação, que é localização e rotação, né? Bom, fiz meu primeiro posicionamento de câmera, né? Agora eu vou procurar onde minha câmera começa a se mover, né? Pelo arquivo do Krita, né, que eu coloquei aqui, né, pela minha animação do Krita, né, a minha câmera, deixa eu abrir aqui a timeline do Krita, tá. A minha câmera começa a mover no frame 72, né? Aqui no frame 72 a minha câmera começa a se mover, né? Então a gente vê aqui no 72 que a câmera começa a movimentar. Então o que eu vou fazer? Lá no Blender, né, eu vou selecionar os keyframes aqui, ó. Ao selecionar eles ficam amarelinhos, né? Ao selecionar eles ficam cinza. Eu vou selecionar clicando com o botão esquerdo em cima do keyframe. Vou posicionar o meu cursor aqui no frame 72, né? Aí ele já veio aqui para o frame 72, o cursor essa barrinha azul, e vou mover os meus keyframes aqui, ó, para
o frame 72. Para movê-los, basta eu pressionar G com eles, os keyframes selecionados, eu pressiono G e eles movem na timeline, né? Aí coloquei lá no frame 2, 72, né? E aí vou ver onde que meu movimento de câmera ele opa, selecionei aqui outro. Onde que meu movimento de câmera vai até a posição 2 aqui, ó, né? Então vou lá no Krita novamente, né? Geralmente essas informações estão indicadas no layout. Acho que no layout de vocês tem essa marcação, tá? Mas no caso da minha animação aqui, ó, eu animei a bolinha caindo até o frame 99. Vou colocar aqui mais ou menos no frame 90, no frame 100, né, onde que minha câmera termina o movimento até a posição 2, né? Vou lá no Blender, né? Posiciono aqui meu cursor no frame 100, né? Deixa eu voltar aqui com a setinha, vocês conseguem mover aqui, ó, setinha para o lado, né? Vou colocar aqui no frame 100 e vou mover minha câmera agora, com ela selecionada aqui, né? Vou pressionar G e vou posicionar aqui na posição 2. Para mover livremente, basta eu pressionar Shift e pressionar o botão do meio, eu giro livremente, eu movo livremente. O Ctrl, o botão do meio, né? Eu dou o zoom, tá? Então vou aqui posicionar mais ou menos para facilitar a minha visão, né? E aproximei a câmera, agora eu vou pressionar rotação, né, com a câmera selecionada, né? E vou posicionar minha câmera mais ou menos aqui no frame, na marcação 2 da câmera, né? Pressiono G, né? Feito isso, vou salvar aqui, né, para a gente não perder, né? E aí agora eu vou fazer os demais movimentos aqui rapidinho para a gente poder entender. Eu vou deixar aqui a minha cena com 250 frames, né? No Krita, né, ela tá com 170 frames, tá? Mas eu vou usar aqui mas como eu só fiz a primeiro movimento de câmera, né? Eu vou fazer o restante do movimento de câmera aqui no Blender, tá? Então eu vou posicionar aqui mais para frente, né? A câmera dá uma parada, né? Ela fica parada na posição 2, então eu vou pressionar Shift D, né? Vou deixar a câmera um pouquinho parada até mais ou menos o frame 127, né? E aí, por exemplo, aqui no Krita, né? A minha animação, ele vai até mais ou menos o frame vai até o frame, deixa eu ver aqui, até o frame, deixa eu ver, ele vai até o frame 170, tá? Então eu vou começar esse movimento de câmera antes da bolinha parar de mover aqui, né? Então eu volto lá no Blender, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos no frame 154, né? Aliás, vou colocar um pouquinho antes, no frame 140 aqui. Então a câmera fica parada na posição até o frame 140, né? No início aqui ela fica parada do 0 ao 72, ela faz o movimento para a posição 2, né? E fica parada até o frame 140. No frame 140 eu vou marcar aqui uma posição mais ou menos aqui no 200, né? 200 frames, tá? E fazer agora posicionar minha câmera aqui na posição 3 do meu layout. Então vou com a câmera selecionada, vou pressionar G, né? Movê-la, né? Vou rotacionar aqui a câmera. Deixa eu posicionar melhor aqui para a gente ver. Rotacionar novamente aqui. Se eu pressionar Ctrl, ele gira
em ângulos definidos, mas o interessante é pressionar o Shift, né, que aí você consegue um movimento mais suave da rotação, que aí você consegue posicionar melhor a câmera, né. E aí eu vou mover agora a câmera um pouquinho para trás, G, e vou pressionar Y, né, e subir aqui com o mouse, né, para posicionar a minha câmera, né, para trás, né. Vou pressionar G aqui só para posicionar melhor, né. G aqui, mais ou menos, né. Lembrando que a gente não está movendo o cenário, a gente está movendo a câmera, tá. Veja que nesse dado momento aqui, ó, o o, o meu a tubulação aqui ela saiu, né, da a parte final aqui. Então o que que eu faço? Eu tenho que selecionar ela, pressionar escala, né? Deixa eu colocar aqui na posição inicial. Eu tenho que pressionar aqui escala S, né? Para eu não ter essa parte final aqui aparecendo, né? Veja que ele criou um keyframe aqui, um keyframe inicial. Então eu pressiono X aqui para esse elemento, vou deletar todos os keyframes. Opa, vou deletar esse keyframe aqui, o inicial dela, e esse aqui eu vou colocar, vou deletar ele também, né? Eu acabei deletando um elemento aqui, né? Então agora vamos testar novamente o movimento de câmera, tá? Ok, né? E aí, voltando aqui na câmera, né? Agora eu vou finalizar até a posição 4 aqui da minha câmera. Então, novamente voltei aqui para o elemento da câmera, né? Vou rotacionar aqui, pressionar G, né? E posicionar no meu último frame aqui, né? Opa, vou mover para frente, G, Y, né? Mover aqui, posicionando a minha câmera para o terceiro momento aqui do layout, né? Beleza, fiz agora todo o meu movimento de câmera, né? Vamos tentar visualizar aqui no, no Blender, né? Como é que ficou. Vou tentar fechar aqui o máximo a minha câmera, né? A minha tela, né? E aí a gente vai ter novamente aqui a movimentação de câmera, né? Então eu tenho aqui um momento parado, a câmera desce para posição 2 e move, né, posição 4 e, não, 3 e 4, né? Bom, repare que no movimento inicial ele tá um pouco duro, ele está muito rápido, né? A gente pode fazer algumas alterações aqui nesse movimento de câmera, né, para deixar esse movimento mais suave, né, trabalhando mais aceleração e desaceleração. Para isso, novamente, pego aqui a câmera, né, o elemento da câmera selecionado. Agora aqui na timeline eu vou mudar para o editor de gráfico, né, o Graphic Editor, né, porque ele vai mostrar para mim aqui o movimento a partir de curvas, né. Então, como a minha câmera aqui ela desce, ou seja, ela move em relação ao eixo Z, né, eu vou expandir aqui todas as minhas transformações. Veja que ele tem aqui a opção de localização, né, rotação e escala, né. Eu vou ocultar todas, né, e vou exibir aqui a minha transformação no eixo Z, né, da minha timeline. Veja que aqui eu tenho aqui os keyframes marcados, né, e a curvatura mostrando esse movimento, né. Então veja que aqui ele tem uma pequena aceleração, né, e uma pequena desaceleração. Eu vou deixar mais saliente essa aceleração, né, para o meu movimento de câmera começar um pouquinho mais lento, né. Para isso eu seleciono aqui da minha curva Bezier, né, esse controle da curva Bezier aqui, esse controlador aqui à direita, né, pressiono G, vou travar em X, né, e fazer com que minha curva fique mais acentuada, trabalhando um pouquinho mais a aceleração. Lógico que é um movimento muito rápido, né. Veja só que eu tenho aqui
um movimento muito rápido da câmera, né? Mas com essa aceleração aqui eu consigo um movimento mais natural, né? E aqui eu vou fazer uma desaceleração mais acentuada, né? Pressiono G, vou pressionar X aqui no meu plano cartesiano para travar o movimento em X, né? Então eu vou ter um movimento mais rápido no meio e mais lento no início e no final, né? Veja só, né? Veja que deu uma pequena diferença aí, né? Aqui também no movimento da posição 2 para a posição 4, né, que eu tenho maior tempo de câmera, né, eu vou fazer uma aceleração também mais acentuada, né, vou mover aqui GX, né, para ter uma aceleração mais acentuada, né. Então vejo que vocês podem trabalhar a animação, né, sofisticar um pouquinho a animação a partir desse editor de gráfico, né, dependendo da característica do movimento, né. Então, feito isso, né, eu não vou fazer algo muito sofisticado, né, porque o movimento inicial aqui já me satisfaz, né, eu preciso desse movimento aqui, né. E agora, né, eu vou voltar aqui para a timeline, né, desse minha doca, né, de timeline, né. Agora a gente tem que fazer o seguinte, né, eu criei uma cena no Blender, né, deixa eu salvar aqui, né, salvar, né, e agora eu tenho que salvar esse elemento como uma cena. Então aqui em cima, ó, eu tenho aqui um pequeno espaço aqui escrito cena. Eu vou digitar aqui, eu vou renomear essa cena como galeria, né, galeria, né. E aí eu vou fazer uma cópia, né, dessa cena, né. Aqui eu venho aqui nessa opção aqui dessas duas folhinhas aqui, ó, clico, eu vou fazer um full copy, então eu crio uma galeria 2, só que aí eu vou nomeá-la como tubulação, né, tubulacão, né, eu vou tirar os acentos para não dar problema, né, e aí eu tenho duas cenas no Blender aqui salva, né, a galeria. Para esse da galeria, né, uma coisa que a gente vai fazer é deletar os elementos que não são necessários, tá? Eu vou criar, para cada cena vai ser uma camada, né, da minha composição. Então eu venho aqui, nessa cena, eu quero apenas o fundo, né? Então eu só quero a pintura de fundo e eu não quero, né, aqui a minha a minha tubulação. Então o que eu vou fazer aqui? Para a tubulação, né, eu vou fazer igual a minha referência. Eu vou desmarcar aqui a renderização, né, dos três tubos, né. Vou aqui ocultá-los também, né. Deixa eu ver aqui, tal. Aqui, até a primeira tubulação aqui, ela está pintada junto, né. Mas eu também coloquei aqui em separado só para a gente visualizar a animação sobre a animação por baixo dessa tubulação, tá? E aí, na outra cena, que é só a tubulação, né, eu vou desabilitar, né, desmarcar todos os elementos aqui que eu não quero e só vou manter disponível aqui as tubulações, né, que são essas aqui, ó, né. Eu fiz uma cópia, né, para que eu não precise, eu fiz uma cópia da cena para que eu pudesse manter o mesmo movimento de câmera para as duas cenas, né. Então eu fiz toda a cena com movimento de câmera e depois dupliquei e fui tirando o que eu não quero. Então, por exemplo, esses dois, as tubulações, eu quero que eles funcionem como elemento sobreposto a minha a minha a minha animação do personagem, né? E a galeria pintado como um fundo em relação à minha animação, né, do personagem, né? Beleza, fiz isso, criei as duas cenas, né? Cada cena tem o mesmo movimento de câmera, né?
e está disponível a renderização aquilo que de fato eu preciso para cada cena, né? Então, feito isso, eu vou salvar o meu arquivo, né? Salvei aqui, né? Ele está com o nome de câmera, né? E aí eu vou criar um novo arquivo, né? File novo, né? Eu vou criar aqui um arquivo de edição, né? Eu vou criar um editor de vídeo, né? Então o Blender vai abrir essa nova configuração, né? Como editor de vídeo. Ele funciona como qualquer editor de vídeo, como After Effects. Então eu tenho aqui a minha janela, eu tenho aqui a minha timeline e aqui eu tenho meus arquivos, onde eu vou importar os meus arquivos, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é importar a minha sequência do personagem animado, aquela que eu exportei aqui do Krita, né? Então eu volto aqui no meu Blender, né, no editor de vídeo. Eu vou vir aqui, ó, na timeline, né? Eu vou pressionar Shift A, né? Ou vim aqui adicionar, né? Vou novamente Shift A, imagem sequência, né? E aí eu vou procurar onde está a sequência de imagem do meu personagem, né? No caso aqui eu coloquei aqui numa pasta específica, né? Aqui tem o personagem, né? Vou clicar aqui no primeiro, né? Mas aqui no caso a gente tem que selecionar todas as imagens, então eu pressiono A, né? Para selecionar tudo, né? E aí eu vou adicionar imagem strip, né? Então ela vai inserir aqui exatamente, né, na minha timeline, né? Eu vou deixar aqui o tempo, né, 250 frames, que é o tempo que eu fiz o movimento de câmera, né? E agora a gente tem que importar, né, a sequência de imagens, né, do Blender, né? E aí como é que a gente faz isso, né? A gente tem duas opções, né? Deixa eu mostrar aqui. A primeira, né, a gente pode importar a cena, né, para o editor de vídeo, né? Então para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui em File, né? Eu vou criar um link, né? Vou clicar File, aí tem essa opção aqui, Link, né? E aí eu vou procurar o meu arquivo onde eu fiz a movimento de câmera no Blender, né? Então eu venho aqui em Desktop, né? Galeria, né? Aí tá aqui, ó, movimento de câmera.blender. Eu clico nela, dou 2 cliques e ele vai me mostrar uma série de opções aqui, dentre elas uma pasta chamada cena, né? Ao clicar, dar 2 cliques na cena, eu tenho aqui as minhas cenas que eu salvei naquele projeto do Blender, movimento de câmera. Então eu vou clicar aqui galeria, né? Vou fazer o link, né? Aí a mesma coisa, eu vou fazer com a tubulação, né? Link, né? E tubulação, né? Agora eu vou fazer o link da tubulação, né? Feito isso, eu vou adicionar agora essas duas cenas a minha timeline. Então eu vou pressionar Shift A, né? Eu vou vir aqui em cena, né? Veja que agora aqui ela está disponível, né? Quando a gente não faz esse link, né? Ao selecionar essa opção cena aqui, ele vai mostrar que não há opções de cenas neste arquivo, né? Então por isso que é importante a gente fazer esse link primeiro, né? Para que ele esteja disponível aqui no meu editor de vídeo. Então pressiono Shift A, né? Cena, vou pegar aqui primeiro a galeria, né? E jogar aqui na minha timeline, né? Vou pressionar aqui o meu personagem por cima, né? G, né? Vou jogar aqui para cima, né? Pressionando G. Repare que por algum motivo o meu computador ele não exibe a cena, né? Renderizar do meu arquivo, né? Possivelmente algum problema do meu computador, né? De placa de vídeo, né? Mas possivelmente vocês vão conseguir fazer isso aí no computador de vocês, tá? Aí feito isso, né? Para o meu personagem aqui, ó, a sequência de imagens do meu personagem, é importante que vocês venham aqui, ó, no modo de mistura, vocês selecionem
overdrop, tá? Para a gente visualizar o cenário de baixo, né? E a mesma coisa agora, eu tenho que importar as tubulações, né? Shift A, né? Cena, tubulação, né? E eu vou jogar ela aqui sobre o meu personagem, né? Então eu pressiono G, né? E coloco ela sobre o arquivo do meu personagem, né? E aí, também, né, eu tô tendo o mesmo problema de visualização aqui da minha cena, né? Da tubulação. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui a imagem da tubulação sobre o personagem, né? Então o personagem, no momento que ele passar por debaixo do dessa, no momento que ele cair, que ele vai passar por debaixo dessa tubulação e por debaixo das tubulações que estão aqui, ó, de acordo com o meu layout aqui, tá? Bom, como eu não consegui resolver esse problema da visualização aqui no meu editor, né? Então eu escolhi um outro caminho, né? Então qual foi o caminho que eu escolhi? Eu fiz uma sequência, né? Eu exportei uma sequência de imagens, né? Do, do, das duas cenas que eu compus lá no Blender. Então, vou salvar essa aqui, né? File, salvar, né? Vou colocar aqui como composição, né? Aqui no caso, composição, né? Opa. Composicão, né? Salvar, né? E aí eu vou voltar novamente para minha cena animada, né? Deixa eu colocar aqui na tela, né? E aí o que eu fiz, né? Por exemplo, para a cena da galeria, né? Com movimento de câmera, né? Eu fui lá em renderização, né? Aqui na janela de renderização, né? Eu renderizei uma sequência de imagens desse movimento de câmera, né? Então eu vim aqui, marquei lá o formato, né? Que é o mesmo formato da minha animação do Krita, né? Que é 1920 por 1080, né? 100% do tamanho, né? No caso aqui desse movimento aqui de câmera, eu fiz a renderização do frame 0 ao 225, então deixei marcado aqui, né? E aí aqui embaixo, ó, eu fiz uma sequência, né, de imagens, tá? Uma coisa que vocês podem fazer um vídeo, tá? Eu sugiro, como eu disse, a qualidade do vídeo ela vai ficar mais baixa, né? Então eu prefiro fazer aqui a renderização, uma sequência de imagens, né, em output, né, uma sequência PNG, né, e aí o output aqui ele tem a pasta, né, temporária, né, geralmente o default, então vocês podem escolher a pasta que vocês acham que seria o melhor para renderizar essa sequência de imagem, né. Então no caso aqui eu escolhi a pasta cenário, né, aceitar, né? E aí, ó, ele accept. Então, peraí, né? Documento, desktop, galeria, cenário. Beleza aí. Aí ele marcou a pasta que eu quero exportar, né? Veja que eu estou exportando apenas a cena galeria, né, com o layout aqui oculto, né, e não renderizável, e os tubos não renderizáveis nesta cena galeria, né. Eu não vou fazer a renderização aqui, né, porque eu já fiz, tá? Então eu venho aqui em render, né, e aí basta clicar render animation, tá? Para a cena da tubulação, né, o mesmo procedimento aqui no outline, né? Eu ocultei aqui o layout, né? Não renderizável também, né? Marquei na câmera e a pintura do cenário eu ocultei e não renderizável, né? E deixei ativo aqui a pintura do tubo 1, 2 e 3, né?
E aí, né, ao invés de eu renderizar, né, todo a sequência, né, eu posso renderizar apenas no momento em que o primeiro elemento do tubo aparece, né, que é mais ou menos aqui no frame 84, né, até o último frame, né, que é 230, né, 227, né. Então eu posso marcar aqui, ó, início do frame 84, né, e o último 227, né, 227, né, seguindo o mesmo procedimento, né, uma sequência PNG, né. Eu vou marcar aqui a pasta em que eu quero salvar, né, a minha sequência. No caso aqui, eu criei uma outra pasta, né, para eu salvar essa sequência de imagens da tubulação, né. No caso aqui foi uma pasta chamada tubulação, né, separada. Veja que eu tenho as três pastas separadas: o seu cenário, personagem e a tubulação, né. E aceitar, né. E uma outra coisa que neste caso eu preciso renderizar a animação com a transparência, né. Aí o que a gente deve fazer? A gente deve vir aqui nessa segunda opção aqui da propriedades, né, que cadê? Que é a opção aqui de renderização, né, da Render Engine, né. E aqui, ó, no filme, na opção filme, eu vou escolher aqui transparência, né, para ele exportar aqui a minha imagem em transparência, né. Deixa eu fazer uma renderização aqui de uma imagem separada, né, para vocês visualizarem o que eu estou falando, né. Então veja que aqui, ó, ele está exportando a imagem do tubo, né, mas no fundo aqui eu não tenho a transparência, eu não tenho aquele fundo do Blender, né, aquele fundo cinza, né, ou branco no caso aí do Geekbench, né. Então feito isso, né, eu não vou exportar também porque eu já tenho as minhas imagens exportadas, né. E aí, né, feito isso, eu vou fechar esse arquivo, né, não vou salvar aqui porque ele já está salvo, né, e vou novamente no meu arquivo de composição do Blender, né, no meu editor de vídeo do Blender, né. Aqui eu tenho o meu personagem, a sequência do meu personagem, né. Ó, meu personagem está aqui no tempo, né, até o momento que a câmera até o frame que eu animei aqui no Krita, né, que é o frame cadê? No frame 167, né? Eu vou agora inserir novamente a sequência de imagens do meu cenário, né? Então, eu vou pressionar Shift A aqui na timeline, né? Imagem sequência, né? E aí eu vou lá, ó, meu cenário, vou importar o meu cenário de fundo, né? Vou pressionar A, né? Adicionar imagem strip, né? E aí eu tenho aqui a minha galeria como plano de fundo para o meu personagem, né? E agora eu vou inserir, né, aqui a minha sequência de imagens da tubulação, né? Agora ela vai vir sobre o meu personagem, né? Então pressiono aqui Shift A, né? Imagem sequência, né? Vou procurar aqui a tubulação. No caso aqui eu exportei do frame 185 ao frame 226, tá? Então pressionei aqui A, né? Adicionar imagem strip. Então eu vou posicionar o meu cursor lá no frame 185, né? E jogar aqui minha tubulação nessa posição aqui. Veja que eu não consigo visualizar o meu cenário de baixo, porque eu tenho que ativar o modo de mistura aqui da minha camada. Então eu seleciono ela, né, dos tubos, venho aqui em Overdrop para visualizar aqui a tubulação, né, de baixo. Veja que aqui, ó, no caso, como eu acabei renderizando esse tubo aqui junto com o meu cenário de fundo, o que aconteceu?
a animação ficou sobre, né, essa tubulação, né? Eu posso então assim, o interessante é que essa tubulação aqui também ela pudesse ser renderizada em separado, como eu fiz com essa aqui, ó. Quer ver só? Fazendo um teste aqui, ó, deixa eu duplicar aqui, Shift D, né? Se eu tivesse animado aqui sobre o meu cenário, ó, eu teria. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, quer ver? Vou importar uma imagem, né? Uma imagem da tubulação aqui, Shift A, cena, galeria. Opa, não. Shift A, imagem, sequência, né? Vou pegar aqui um tubo qualquer, adicionar imagem, né? Overdrop, vou rotacionar ela aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tentei fazer lá como eu não separei, né? Vou fazer isso aqui, né? S, né? Vamos imaginar que ela seria uma tubulação assim. Eu peguei uma imagem, né? Vou posicionar aqui a minha imagem sobre a animação, né? E aí quando a animação passa, ela passa por debaixo, né? Do, do da tubulação. Mas o ideal é que essa tubulação seja feita da mesma forma como eu fiz com essa aqui, né? Em separado, né? Igual eu mostrei para vocês lá na cena de composição do Blender, né? Deixa eu fechar esse aqui que ele está aberto, né? E aí, né, deixa eu tirar isso aqui, né, só a título demonstrativo. Uma outra opção também, né, é se essa tubulação aqui estivesse aqui no layout, né, tá vendo que aqui ela não tá, né, vocês poderiam animar, né, o personagem apagando, né, no momento em que esse personagem passa por debaixo dessa tubulação aqui. Ou, dependendo do momento, vocês criarem uma máscara aqui, né, no editor de vídeo do Blender. Se eu não me engano, eu não consigo fazer isso, tá? Mas qualquer editor de imagem, por exemplo, o After Effects, é possível simplesmente inserir uma máscara aqui sobre essa área aqui, né, ocultando o momento que esse personagem passa por debaixo dessa tubulação, tá? Bom, feito isso, né? E aí vocês podem fazer, por exemplo, se vocês quiserem animar a sombra em separado, é possível inserir aqui, fazendo uma sequência de imagens da sombra, né? Ou juntamente com o personagem e tal. Aqui também é possível fazer pequenos ajustes, né? Veja que a minha animação aqui, ela não está exatamente no centro da, do, do, da água aqui, então eu posso mover um pouquinho a minha animação aqui, né, pressionando aqui a sequência de imagens da minha animação. Eu pressiono G, né, e movo ela um pouquinho para cima, tá? E aí eu posso fazer esses pequenos ajustes, né, da animação, né? E aí feito isso, né, feito esse ajuste, né, da minha composição, né, eu vou vir aqui, né, da mesma forma como eu fiz a renderização, né, da, da, da composição das cenas, né, do Blender. Eu posso vir aqui estabelecer na renderização, né, aqui formato, né, 1920 por 1080, né. Aí no caso aqui, né, eu vou escolher em qual pasta eu vou renderizar, né. Eu vou escolher essa opção aqui de vídeo, né, para que eu possa escolher um encoder, né? Aí o ideal é vocês escolherem. Eu gosto muito de trabalhar com MPEG 4, né? O codec aqui H264. Vocês podem escolher aqui uma qualidade alta, né? Quanto maior a qualidade, maior vai ficar o arquivo, né? E caso tenha áudio, né? Vocês marquem aqui, né? Caso vocês importem algum arquivo de áudio, né? E manda renderizar, né? Da mesma forma, renderizar a animação, e aí ele vai renderizar aqui a composição da minha animação, né? Da cena, né? Composta.
que tá abrindo aqui a minha cena renderizada em vídeo, né? Então a última opção aqui eu não renderizei ela em sequência de imagem, eu já renderizei ela como um filme mesmo, né? Um arquivo de vídeo, né? Bom, então assim, infelizmente aqui ó, a minha animação ela está incompleta, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho o processo aí de compor a imagem, né? No Blender, né? Visto que aqui a gente tem um layout, né? Um layout com movimento de câmera, né? A gente tem esse pequeno layout desse cenário com esse movimento de câmera, com uma animação, né? Uma animação que foi feita no Krita, né? A pintura que foi feita no Krita também, né? Mas a composição dessa cena com movimento de câmera, a gente fez ela toda no Blender, né? Criando ali as cenas em separado, né? Para criar camadas, né? Desse movimento de câmera e poder compor novamente no editor de vídeo do Blender, né? Colocando os elementos do fundo, animação sobreposta e elementos de sobreposição sobre a animação, né? Que no caso são as tubulações aqui, tá? Bom, é isso, gente. Espero que tenha ajuda. Espero que essa videoaula ajude a vocês a fazer o exercício e estamos disponíveis aí no, no Moodle para tirar dúvidas, tá? Até mais e até a próxima videoaula.